Hola chicos, hola chicas, sean bienvenidos a más una clase de español. Y hoy nosotros vamos a seguir hablando sobre un tema que empezamos a hablar en el año pasado, cuando hablamos en el sexto grado, sobre imperativo. Imperativo é dar órdenes ou instruções a uma pessoa de lo que ella debe hacer. Pero lo que nosotros vamos a ver hoy, mira, está aqui. Es el imperativo negativo. Imperativo negativo. Se tu já estás com tu livro de espanhol em manos, bueno, ábrelo en la página 57. Se tu não estás com o livro, pausa este video, recorre tu livro, ábrelo en la página 57 e pronto, nosotros vamos a empezar a hablar sobre este tema. Agora que estamos todos listos, ustedes van a ver aqui o imperativo negativo e há um cartel, ou como nós decimos em português, um cartaz, falando sobre consejos para uma vida mais sana. E há muitos aqui, vamos a lerlos em nossa classe. Entre outros, há alguns aqui que apresentam o imperativo negativo. Vamos aqui a la instrução sobre este tema. Página 58. Mira, o imperativo negativo é formado por advérbios ou conjunções de negação. No, ni, tampoco, nunca. E a raiz do verbo em presente do indicativo com a indicação das terminações destacadas em la tabla. Deus mío, que é esto? Vamos a aprender todo. Calma. Vamos a ver. Primeira coisa. Verbo em presente de indicativo, a raiz do verbo. Deus mío, que é esto? Vamos a mirar os exemplos. O verbo caminar e também há o verbo comer. São os dois exemplos que a apostila nos traz. Pero antes de hablar sobre esto, uma coisa é muito importante que vocês vejam. Mira, aqui diz que el modo imperativo, que feo, não? Feo. Vou apagar aqui. Vou fazer de uma maneira diferente. Pronto. Este toma nota é muito importante, ó. El modo imperativo solo es usado para las personas que consideramos posibles interlocutores, persona con quien hablamos. Por lo tanto, usamos el imperativo en la primera persona del singular yo. Então, antes de mais nada, quando eu vou dar uma instrução ou uma ordem, eu não lo hago para mim mesma, eu não lo hago assim. Sim? Aí você pode pensar assim, mas eu dou ordem para mim mesma. E falo assim, por que você comeu a barra de chocolate inteira? Não faz isso. É verdade, às vezes a gente faz isso mesmo. Mas você percebeu que quando a gente fala conosco mesmo, a gente fala como se fosse outra pessoa? Por que você comeu a barra de chocolate inteira? Não faz mais isso. Percebeu? É como se eu estivesse falando com outra pessoa. Então, vocês vão ver aqui, ó, que não tem conjugação para a pessoa yo, tá bom? Não tem. Começa no tu. Então, eu vou dar sempre a instrução para outra pessoa. Primeira informação importante sobre o imperativo negativo. Anota aí. Segunda coisa. Aqui diz que eu vou usar a raiz do verbo. Vamos lembrar o que é a raiz do verbo? Separei aqui para a gente uma folha em branco no Word, para a gente lembrar o que é a raiz do verbo. Lembra que eu estou falando de verbos regulares. Daqui a pouco a gente vai falar dos verbos irregulares, tá? Então, nos verbos regulares, olha só. Vou pensar num exemplo de verbo terminado em ar. Vamos falar do... Qual que tá aqui? É caminhar, que tá na apostila? Deixa eu olhar. Na apostila tá caminhar. Então, eu vou usar o trabalhar, tá? Trabalhar. Como que eu encontro a raiz do verbo? A raiz do verbo, eu vou tirar a terminação. Todo verbo em espanhol termina em ar, ou ir. Assim que para encontrar a raiz do verbo, nós vamos a sacar a terminação.
El verbo trabajar es un ejemplo de verbo con la terminación ar. Y lo que nosotros vamos a hacer, sacarla. Así que la raíz del verbo es esta, trabaje. Nosotros vamos a usar esta raíz para conjugar todo el verbo. Entonces, no hay yo, entonces empezamos por tú, usted, nosotros. No es mucho usado el imperativo para nosotros, pero existe. Vosotros, ellos, ellas o ustedes. Muito bem. Nosotros ya sabemos la raíz del verbo. Lo que está faltando aquí? Aquí dice que yo uso adverbios o conjunciones de negación. No, ni, tampoco, nunca. Entonces, vamos a ponernos aquí, ¿no? No, voy a usar no, pero puede ser cualquiera de los demás, ¿sí? Ya tenemos la negación. Y ya tenemos la raíz del verbo. Lo que falta, vamos a ver. Las terminaciones destacadas en la tabla. Vamos a ver. Los verbos terminados en ar, cuando yo voy a dar una instrucción de algo que tú no debes hacer, yo voy a poner en el final es. ¿Cómo se queda nuestro ejemplo? No trabajes hasta tan tarde. Mira, una instrucción que yo estoy hablando para una persona que llamo de tú, con quien yo tengo intimidad. Entonces, no trabajes. Y si fuera usted, una persona que yo conozco y que yo voy a dar esta instrucción, pero es una persona que yo llamo de señor o señora porque yo no tengo intimidad. ¿Cómo lo hago? Vamos a ver. Yo voy a poner usted la letra E. Vamos a ver en nuestro ejemplo. Acá, señor, por favor, no trabaje en esta máquina. Yo voy a enseñarte o mostrar un otro lugar para que trabaje, para que usted trabaje. Próximo. Y si esta instrucción es para nosotros, tú y yo, ¿Cómo será? Vamos a ver. Vamos a poner acá. Hemos. No trabajemos. Vosotros, miren en tu apostila, página 58. Vosotros, yo voy a poner eis. Entonces, vosotros no trabajéis sin los aparatos de protección. Y si fue ustedes, más de una persona con quienes yo no tengo intimidad, ¿cómo que yo voy a hacer? Vamos a ver acá. Yo voy a poner en. No trabajen. Aquí está. Yo ya tengo el verbo trabajar en el imperativo negativo. No trabajes hasta tan tarde. Señor, no trabaje en este horario. Vamos a hacer así. Nosotros no trabajemos juntos. Una instrucción. Vosotros no trabajéis, ustedes no trabajen. Isso cabe para todos os verbos que têm a terminação ar e que são verbos regulares. Tá bom? A gente pode fazer aqui rapidinho um outro exemplo, tá? Vamos ver um outro verbo aqui que a gente pode usar. Deixa eu trocar aqui de novo a letra para preto, tá? Aí eu vou dizer que no... Um outro verbo termina hablar. No hablar, vamos lá? Hablar. Terminação ar. Então, eu tenho que tirar a terminação e tudo que sobra é a raiz do verbo. Lembrou? Lembrou? Beleza. Então, vamos lá. Isso aqui eu vou copiar, porque eu vou usar a raiz do verbo pro tu, usted, nosotros, vosotros
e ustedes. Como que eu usei aqui? Eu usei es, não foi? Então, aqui vai ser es também. No hables. Usted no hable. Nosotros hablemos, no hablemos. Vosotros não habléis. Lembra? Eu tô usando só o eis aqui no final, ó. Tá igual. Ellos, ellas e ustedes hablen. Como que eu uso isso, Pro? No hables assim com tu mamá. Sea gentil. Ser gentil com tu mamá. No hables assim. No le hables assim. Para usted, senhor, por favor, no hable con la policía ahora. Nosotros, una instrucción, que no hablemos sobre este tema hoy. Vosotros, no habléis durante qué, gente? Que a gente não pode falar. Durante uma película en el cine, no habléis. Uma instrução. E ustedes no hablan, tá bom? Então, vocês viram? Eu pego a raiz do verbo e eu vou pegar essas terminações que são apresentadas na nossa apostila e daí eu vou fazer a conjugação. Os verbos terminados em er e ir não são essas terminações iguais, tá? Es, e, emos, eis e en. A gente vai usar outras. Olha aqui, ó. No tu, eu vou usar as. Aqui tá não comas, pero poderia ser no bebas tanta gaseosa. No corras sem uma zapatilla apropriada. Aqui está no coma. Añadió na letra A. Então, poderia ser no corra, no coma, no parta, no escriba. Porque são verbos terminados em ir também, tá? Qual que é a terminação para os verbos quando a instrução é para nós outros? Amos, no bebamos, no comamos, no escribamos, no partamos, é assim mesmo. Verbo terminados em er e ir para a pessoa vosotros, eu vou acrescentar a terminação ais. E ustedes, eu vou acrescentar a terminação an, tá? No coman, no beban, no corran, no escriban, tá? Não esqueçam do no, porque a gente tá falando de imperativo negativo. Beleza? Deu para entender? Mesmo? Então tá bom. Eu vou deixar aí, então, de tarefa para vocês nessa parte, porque tem mais. Então, eu vou aqui inserir aqui do ladinho. Desenhar uma caixa de texto. Que vai ter as nossas instruções aqui para a atividade, tá? Aqui tá tamanho 11, só vou mudar aqui para o espanhol, senão ele fica me corrigindo. Então, vamos lá. Conjugar en el cuaderno los verbos. Nosotros ya hicimos dos con la terminación ar. Hicimos el trabajar y el hablar. Entonces, yo voy a dejar aquí para que ustedes escriban en el cuaderno los dos ejemplos que hicimos, ¿sí? Trabajar y hablar. Pero vamos a hacer ejemplos con los verbos terminados en er y verbos terminados en ir. Entonces, verbos terminados en er será el verbo beber. Dá un espacio acá. Beber y correr. Verbos terminados em ir. Compartir. Compartir significa dividir, compartilhar, tá? Compartir e... Acá é o verbo comer. Vivir. ¿Qué te parece? Vivir. Ahí está. Estos son los verbos regulares que ustedes van a hacer en tu cuaderno. Pero nosotros también tenemos los verbos irregulares. Mira, los verbos irregulares están acá y hay algunos ejemplos de ellos. Hay algunos verbos que tienen pequenos cambios, então pequenas alterações, acrescenta aí uma vogal, e tem outros verbos que muda bastante. Olha o verbo ir como fica aqui embaixo, gente.
O verbo ir para ustedes ficou vayan. Vocês viram aí como é que é? Então, nós vamos fazer assim. Vocês vão conjugar no seu caderno os verbos regulares no imperativo negativo. Lembrando que é aquilo que eu uso para dar uma instrução ou uma ordem do que a outra pessoa não deve fazer. E na nossa aula online, nós vamos juntos fazer os verbos que são irregulares com essa mesma função, tá bom? Amores, bom estudo e nós nos vemos em nossa próxima classe em linha. Hasta la vista!